Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu tenho a alegria de receber hoje aqui um convidado muito especial que está passando aqui pela nossa cidade. Ele vai se apresentar para vocês e, além de muita coisa que ele faz, nós ainda vamos ouvir muita música boa aqui, porque, além de tudo isso, né, que vocês ainda vão conhecê-lo, ele é compositor, músico, e eu tenho a alegria aqui de receber o pastor Cornélio, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e que trabalha especificamente aí com missões, e vocês vão conhecer um pouco mais a respeito dele e a respeito também de muitas histórias missionárias. Eu espero que esse seja um programa que possa impactar a sua vida e transformar você. Ô Cornélio, muito bom ter você aqui. Primeira coisa importante assim, para a gente é te conhecer, né? Pode ter muita gente que não te conhece. Quem é o Cornélio? Se apresenta pra gente aí. Muito bom dia, Deus abençoe você. Eu sou o pastor Cornélio, eu sou valadarense de coração. Meus pais chegaram em Valadares, eu era bem neném ainda, então eu cresci aqui, eu amo esta cidade e minha mãe mora aqui, meus parentes quase todos estão aqui. Então, essa cidade, para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Hoje eu sou pastor presbiteriano e eu trabalho em São Paulo na base da missão que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz entre os povos transculturais. Eu sou casado com a Emma, uma paraguaia linda, vamos para 35 anos de casado agora em dezembro, e temos 2 filhos. O Paulo André, o mais velho, nasceu aqui em Governador Valadares, quando eu pastoreava em Peçanha, aqui pertinho. E o Samuel nasceu no Paraguai. O Samuel mora no Paraguai. Mesmo quando a gente deu outros voos por aí, ele falou: pai, eu quero morar no meu país. O Paraguai é um país muito lindo, muito gostoso, e ele preferiu viver lá. Ele é casado também. O Paulo está no 4º ano de seminário, está terminando agora. E o Samuel é fisioterapeuta nos hospitais lá de Assunção. Muito bom, muito bom. Antes da gente falar de missões, né? Explica para quem não entende, né? Eu também sou pastor presbiteriano, eu sei o que significa. O que significa trabalhar para a APMT, que é a agência que o senhor trabalha hoje, se dedica na maior parte do tempo. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que é a APMT, o que ela faz e qual o papel dela dentro da Igreja Presbiteriana hoje? A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que faz um trabalho de missão, levando a palavra de Deus, levando a salvação de Deus para todo o mundo, a começar do Brasil. Quando a missão é feita só no solo natural, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente chama de Junta de Missões Nacionais, porque todos falam português. E o costume, a cultura já é conhecido. Mas quando se trata de missão transcultural, por exemplo, o índio pensa diferente da gente. Então você tem que fazer um curso, você tem que aprender a língua dele, o modus vivendi dele, né? A maneira dele expressar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Kaiowá, ele nunca te olha no olho. Ele conversa com você olhando para o teto, olhando para o chão, para o teto e tudo. Mas o Terena não, o Terena é aquele índio para frente, guerreiro, sabe? Então, assim, são essas características que diz transcultural. Ultrapassa a nossa cultura e a gente precisa de saber como lidar com isso. Então, nem sempre a questão da missão transcultural, a pessoa tem que ir para outro país. Aqui dentro mesmo, esses povos são classificados como transculturais. Exato. Eu sou líder na APMT, nessa agência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou líder dos povos minoritários. Então, eu trabalho dando suporte a esses missionários que trabalham com quilombolas, com indígenas, com árabes, afegãos refugiados. Então, nós temos vários grupos que nós chamamos de minoritários, porque não é maioria, né? Mas existe alguém ali trabalhando e precisa de suporte, né? Os afegãos precisam de aprender o idioma, aprender a cultura, para ganhar um emprego, porque eles estão aqui legalmente, né? Para conquistar um emprego, eles vieram sem nada.
Mas o missionário está ali 24 horas com eles, orientando, ajudando, mas precisa de suporte. Então, às vezes, a gente leva médico, a gente leva dentista. Então, esse é um trabalho missionário. Só que a boa obra assistencial, todo mundo pode fazer. Mas a missão de Cristo é levar o Evangelho de Cristo. E a gente precisa de transmiti-lo com muita propriedade, com muita profundidade. Eu vi o senhor falando, a gente ouviu ontem, né? Para quem está assistindo não vai fazer sentido, mas lá na igreja, sobre os ciganos, eles entram também nessa questão transcultural ou não? Eles entram porque eles são um grupo separado, é um grupo que tem uma outra língua, eles falam português porque nasceram no Brasil. Mas eles em casa ensinam o idioma deles, justamente porque eles trabalham com comércio. Então, quando eles se comunicam no idioma, eles estão escondendo alguma coisa de nós. Ou seja, é transcultural. Nós fomos anteontem a Ipaba, essa região aí, tem um grupo grande lá, recebendo a palavra de Deus. E a gente viu, o meu cunhado mesmo ficou assim, impressionado com o modo de vida deles, né? Aquele fogão de lenha no chão, aquela carpa e chuva que Deus mandava. Eu falei, gente, será que isso aqui aguenta? Mas eles vivem e sobrevivem daquele jeito. Às vezes compram um lote, mas esse mesmo lote não tem importância para eles. Eles vendem e vão para outro lugar, né? Então, a ideia é eles recebem a Cristo, mas a cultura deles não muda. Eles continuam andando aí, mundo afora. Muito bom. Nesse suporte, o seu suporte hoje dentro da PMT é para o missionário ou também tem a ver com essas pessoas, né? Esses grupos, ou é mais voltado para o missionário em si? Bom, dado alguma experiência que Deus nos deu, de 12 anos no Paraguai, 5 anos nos Estados Unidos, já 32 anos como pastor, então, dado um pouco dessa bagagem, hoje a gente presta socorro, ajuda para os missionários. Mas como Deus me deu a música, né, que nós vamos cantar daqui a pouco, como Deus me deu a música e outras ferramentas, então eu também vou e substituo o missionário, quando às vezes falece um parente e ele precisa de sair do campo, mas é um campo transcultural. Você não pode chegar lá e pretender pensar que eles são iguais a nós. São iguais como seres humanos, mas eles pensam diferente. Então, eu fico ali 30 dias, 60 dias, para o missionário ficar tranquilo lá na situação que ele está vivendo. Então, mas isso não é todo mundo. Às vezes a pessoa vai lá só levar aquele suprimento, remédio, comida, e ele sai, porque ele não está envolvido. E às vezes eu levo o suprimento, levo médico, levo dentista, professores, mas aí a gente fica lá também, não é só o suporte no sentido de levar alguma coisa. Eu fiquei curioso, né, quando você fala de refugiados. Como é que os missionários, a questão da língua, eles já sabem a língua deles ou tem alguma outra alternativa? Porque eu fiquei curioso, assim, como é que recebe os refugiados, como é que ajuda isso? Porque é uma língua completamente diferente da nossa. Totalmente. Como é que eles são preparados para isso? Ou tem uma outra língua alternativa que dá para poder conversar com eles? Não, é sempre aprender um idioma, um outro idioma, é sempre a partir do inglês. A não ser que seja no Brasil, você vai ficar na América Latina, então você já vai direto para o espanhol. Mas normalmente a complexidade dos idiomas, você tem que partir do inglês, porque a partir do inglês é que tem os ensinamentos para aprender japonês, mandarim, enfim, né, árabe. E o missionário, quando ele é chamado, ele está consciente de que ele precisa de falar bem, porque ele vai transmitir a mensagem de Deus, né? Então, por exemplo, os nossos missionários, antes de serem mandados para este país, eles têm uma prova de fogo no sentido de ir para um país que fala bem o inglês e ali se envolver com aquela comunidade onde ele pretende ir, né?
ou se não, ele já vai direto para o campo, lá na Arábia, por exemplo, nas Filipinas, onde seja, né? E aí, a partir do inglês bom que ele tem, ele vai começar a captar as coisas da língua, ele já vai traduzir na mente e vai começar a... Então, os nossos missionários, por exemplo, esse que hoje trabalha como refugiados afegãos lá no sul da Bahia, é uma missão, é uma chácara que eles abriram lá, da família, é tudo um gesto de amor, né? Ninguém comprou uma chácara com verba. A gente vive assim, oferecendo o que a gente tem, né? E essa família presbiteriana ofereceu a chácara, eu estive lá, conheço o local, recebemos os primeiros refugiados lá, e a gente ria muito porque eles não falavam português, e muito mal o inglês, então foi muito interessante. Mas o missionário já tinha morado na China muçulmana, então ele já sabia o árabe, mas aí os afegãos falam o persa. Então, a partir da língua árabe, ele está se envolvendo com o persa, que é muito próximo ali. É diferente, igual espanhol e português, né? Mas tem mais proximidade. Então, assim, o missionário vai aprendendo ao mesmo tempo que ele está ensinando, porque a pessoa está no seu país, né? Ele está fora do país dele, está aqui. Então, ele precisa mesmo de aprender o português. O português aqui, para ele poder se comunicar, trabalhar, né? E são muitos refugiados assim que vêm do Afeganistão para cá? Nós temos recebido um grupo muito grande de refugiados. Hoje o governo brasileiro deu uma parada porque alguém, e ONGs maldosas levantadas aí, estava mandando gente para cá porque a pessoa queria fugir do seu país. E aí tinha alguém lá, tipo os coiotes que mandam pessoas para os Estados Unidos, né? Aqui eu posso falar porque eu sou daqui, tá certo? Mas... vai lá dólares, né? Agora mudou o dólar. Brincadeira. Mas o fato é que aquelas ONGs mandavam pessoas espuriamente para cá e acabavam ficando no aeroporto. Porque nós, assim, quando a gente vai receber um grupo, a gente já sabe que vai chegar o Mohamed, o fulano, né? Então a gente sabe que vai ter 30 famílias lá e nós já temos albergue para essas 30 famílias, né? E que nós vamos trabalhar com eles 10 famílias aqui, 15 famílias lá. Então a gente já separa porque a gente sabe a nossa estrutura, né? Mas são muitos. E não é só afegão, por exemplo, haitianos têm pedido abrigo no Brasil, só que os haitianos, a ideia deles é vir ao Brasil para poder facilitar a entrada para os Estados Unidos. Entendi. Mas os venezuelanos vêm para trabalhar pedindo socorro, pedindo asilo. Então, tem sido muitos, milhares. Às vezes a gente não tem noção, né, quando você fala de refugiados afegãos no sul da Bahia. E, gente, como é que eles foram chegar até lá, né? Como que isso aconteceu? E a gente não tem noção disso. E o trabalho missionário, né, você vê a importância disso, né, de receber essas pessoas. Tem o evangelho, é claro, mas o evangelho também abre muitas portas para que as pessoas estejam até socializadas, né, adequadas ao país. Realmente é um projeto muito interessante. O senhor falou que usa a música, que além de tudo isso, o senhor é compositor. Tem uma música aí para a gente poder já ouvir sobre missões? Tem. Aproveitar que a gente está falando de missões. Deus me deu a bênção de compor músicas bem missionárias, que serve de despertamento para a igreja, e eu espero que seja de edificação para a sua vida. Eu fui conquistado por Jesus, Ele me amou demais. Conquistado lá na cruz, hoje eu tenho paz. Eu fui conquistado por Jesus, Ele morreu em meu lugar. Ele me conquistou e do seu amor eu quero falar. Eu fui conquistado por Jesus, Ele me amou demais. Conquistado lá na cruz, hoje eu tenho paz.
Eu fui conquistado por Jesus. Ele morreu em meu lugar. Ele me conquistou e do seu amor eu quero falar. Eu quero falar do amor que lá na cruz demonstrou. Eu quero falar que ele morreu, mas ressuscitou. Com minha vida e minhas palavras, hoje quero expressar que fui conquistado para conquistar. Quero falar do amor que lá na cruz ele demonstrou. Quero falar que ele morreu, mas ressuscitou. Com minha vida e minhas palavras, hoje quero expressar que fui conquistado, fui conquistado, fui conquistado para conquistar. O senhor morou quanto tempo lá no Paraguai? Nós fomos enviados ao Paraguai em janeiro de 95. Nós ficamos 12 anos lá. A minha esposa é uma paraguaia, ela veio estudar no Brasil, mas não é por isso que eu fui para o Paraguai, né? Tipo, ela é paraguaia, vai voltar para lá. A gente ia para a Espanha, em Huelva, em 94, quando se falava em mercado comum europeu. Nessa época os blocos estavam se unindo. Mas no último momento surgiu uma situação emergencial numa cidade paraguaia e precisava da fluência do espanhol, do guarani. A minha esposa fala guarani, meus filhos falam guarani, né? Mas eram nenéns, eu estou falando dela mais propriamente. E aí a gente foi enviado para lá. A gente tinha até doado a nossa mudança, porque você vai vender, ninguém dá valor, né? Mas a gente doou porque a gente ia cruzar o oceano. Aí o presidente da missão arrumou um caminhão e levou a nossa mudança doada para a missão lá para o Paraguai, né, para a gente morar lá. Então, assim, esse tem sido o nosso trabalho, né? Lá no Paraguai nós revitalizamos igreja, fundamos uma escola, Instituto Presbiteriano Paraguai-Brasil, como o Colégio Presbiteriano aqui da cidade, né? Compramos o local, que hoje é o local da escola e da igreja presbiteriana em São Lourenço, na Grande Assunção, e depois fomos trabalhar no interior do país, numa escola que precisava de uma gestão mais firme, né? O missionário adoeceu e com a volta dele repentina algumas coisas degringolaram, né? E a missão pediu para a gente ajudar lá. Então, foi até na cidade da minha esposa, Concepción. E a gente foi para lá, foram 7 anos abençoados, muito trabalho. Era uma escola com 90 crianças quando nós pegamos e deixamos com quase 300 quando saímos. Então foi E eu gravava com as crianças, a gente levava para Assunção para gravar, são 500 quilômetros de distância, enchia o ônibus de menino, levava para o estúdio, tem essa facilidade da composição, né? Músicas educativas, informativas, músicas que ensinava a criança sobre gramática, né? Tudo em espanhol. Então, assim, foi aquele boom na cidade, né? Foi muito gostoso. E deixa eu aproveitar, então, qual que é o estilo principal de música lá no Paraguai? É a polca, que é como pedir um americano para tocar samba. Vocês vão pedir um brasileiro para tocar polca, mas a polca paraguaia, é mais ou menos igual à guarânia. É mais ou menos não. É uma guarânia rápida, né? Então... Eu não faço ideia. Tá, mas eu vou tentar aqui, tá? Se tiver algum paraguaio aí vendo, que me perdoe, por favor. Mas Vamos a comemorar esta Navidad com muita alegria e felicidade. Jesus nasceu allá em Belém. Vamos a comemorar porque ele já nasceu em minha vida também.
Então é esse ritmo meio assim, né? E a guarânia é aquela coisa bem lenta, mas é quase o mesmo. Que legal, que legal. Eu fiquei tentado aqui pensando assim, eu tenho que pedir para cantar uma coisa em espanhol. Como é que é a música lá no Paraguai? Eu não... Não, e essa música que eu cantei, nós gravamos com as crianças no CD, não me lembro se é o primeiro ou o segundo CD com eles, mas naquele álbum nós gravamos 3 músicas de Natal. Então a gente fazia teatro na cidade, a escola era bem ativa na participação ali, sabe? A gente ia para a praça, a bandinha. Eu criei uma bandinha com crianças, porque antes é só o exército que tocava para as crianças, né? E eu coloquei um tamborzinho na mão daqueles meninos, eu tenho, né? Conheço um pouco de música, e aí a escola presbiteriana saiu na frente, as outras escolas não ficaram atrás. Então foi aquele desenvolvimento gostoso, né? Não só para quem é da minha igreja, mas para toda uma comunidade que cantam as músicas da escola, do álbum. É dia da mãe, dia do papai, enfim. O meu menino mesmo fala, eu falo até isso numa dissertação de mestrado, e ele falou, pai, ele deu um testemunho dele, como outros pais e crianças, né? Pai, a sua música de apoio gramatical me ajudava na hora da prova, né? Tipo, nós temos aqui o antes de P e D se usa M. Então eu fiz isso, só que cantando em espanhol com as crianças, né? Então, assim, foi aquela coisa que envolveu a cidade. E foi uma honra pra gente. Tem um exemplo dessa música aí que ensina essa gramática? Tem. Dá para lembrar pelo menos de um... Eu tenho que lembrar, porque são muitas músicas. Hay algunas reglas que no puedo olvidar. Reglas importantes tengo que memorizar. Antes de P y B, se usa la N. La N se usa antes de la P y de la D. Hay algunas reglas que no puedo olvidar. Reglas importantes tengo que memorizar. E aí, como se usa o V antes do V, todas essas coisas, né? Por exemplo, quando uma palavra termina com B no seu final, tem todo um Job, né? Jacob, né? E eles falam isso. Então, tinha que ensinar a criança para ela colocar o B final em determinadas palavras. Então, Legal. Muito bom. Eu divertia, porque eu era pastor de uma igreja, eu evangelizava muitas pessoas na rádio, na escola, na cidade, e ao mesmo tempo curtia, porque músico é o cara mais feliz do mundo. É verdade. A gente estava conversando antes, você tem um momento na sua vida que existe os Estados Unidos. Tem um testemunho em relação a isso. Queria que você contasse pra gente gente já falou do Paraguai, você tem essa relação com o Paraguai, não só a esposa, o filho nasceu lá, né, e também o trabalho missionário. Como é que foi os Estados Unidos na sua vida? Por que entrou? Por que foi importante aquele período para você? Certo. Essa é uma história muito bonita que eu louvo a Deus, agradeço muito a oportunidade que Ele me deu. Muita gente pensa em Estados Unidos por dinheiro, por dólar, por isso, e é legítimo, cada um procura. Mas no meu caso, eu era pastor em São Paulo, nós voltamos do Paraguai em 2006 e eu fui pastorear na cidade de São Paulo, que foi de onde eu saí para ir para o Paraguai, e eu fazia inserções assim no campo missionário. E aí, devido a eu ter pregado nos Estados Unidos num acampamento, e eu preguei para um grupo hispânico, então alguém lá fixou o meu nome e depois conseguiu o meu telefone e falou, o senhor não quer fazer um trabalho missionário entre a diáspora, entre os espalhados hispânicos da América Latina aqui nos Estados Unidos? E eu não entendia por quê, porque eu sempre trabalhei em situações de muita carência, né? E de repente, trabalhar nos Estados Unidos, eu, missionário, né? A gente fica naquelas indagações. Mas era Deus que estava me empurrando, porque eu tinha um problema no coração muito grave e eu não sabia. E chega lá, com 6 meses, eu tive uma crise. Na verdade, eu fui para o hospital porque eu estava assim, muito ofegante na minha respiração. E no hospital, eles me aplicaram um remédio e esse remédio fez o meu coração parar. Quer dizer, aplicaram numa dose maior do que deveria, né? Alguma coisa assim. E fiquei 18 minutos
sem coração bater. E eles tentando me ressuscitar, eu me lembro que a palavra que eles usam é resuscitation. After 18 minutes, depois de 18 minutos, né? E o fato é que quando eu acordei assim, como essas luzes que estão nos iluminando aqui, aquele monte de gente do meu lado, eu falei, não, o que aconteceu? Não vi túnel, não vi anjo, não vi nada disso. O que você viu durante 18 minutos? Não vi nada disso. Eu sei que quando eu voltei, todo mundo de branco do meu lado, os anjos estavam ali, me ressuscitando ali, né? Fazendo a massagem cardíaca. E aí, depois disso, começou o tratamento. Eu fiz 2 cirurgias no coração ao longo desses 5 anos. E quando eu terminei no 4º ano, o médico fisiologista, lá são 3 cardiologistas, aqui também já tem essa especialidade, mas lá eu desconhecia, eram 3. O fisiologista que me operou, ele disse, pastor, o senhor já pode voltar para a sua casa, para o seu país, procura seu cardiologista de região e cuida do seu coração, porque eu não faço mais nada, você já está curado e comprovadamente aquilo, né? E aí foi quando eu sinto assim que Deus me levou para lá para me dar esse tratamento, né? Por exemplo, eu fui perdoado da dívida. O assistente social me disse, pastor Cornélio, o governo de Nova York ele vai te dar no máximo, se ele te der, 60% de desconto. E a cirurgia era de R$1 milhão, era $240 mil, né? E aí você vive assim. Eu quase que eu voltei para o hospital quando eu recebi o boleto. Tomografia, transporte, né, traslado. Mas o fato é que quando o rapaz colocou lá o negócio no computador lá e mandou o scanner, ele falou, daqui 30 segundos esse fax vai começar a funcionar, é o governo dando a resposta. E veio 100% de perdão da minha dívida. Meu Deus. Então, assim, eu posso dizer que a minha vida é um milagre e vale a pena viver para Deus. Porque eu vivo como missionário, né? O missionário vive de oferta, a gente não tem um salário. Mas o cuidado que Deus tem com a gente é um negócio impressionante. Eu tenho que falar desse Deus, eu tenho que testemunhar isso. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.